Olá, turma! Na aula de hoje eu vou estar demonstrando para vocês como vocês fazerem uma pele impermeável, uma pele resistente à água. Aquela famosa pele blindada que geralmente os clientes chegam com a gente e pedem uma pele blindada, tá? Eu não gosto de usar o termo blindada, eu gosto de usar o termo pele resistente, tá? Então, vou fazendo a demonstração aqui para vocês e vou explicando para vocês. Vou me colocar como se eu fosse a cliente, tá? Eu olharia, o profissional olharia o rosto dela e veria o que eu ia precisar corrigir. No meu caso, eu não tenho melasma, tá? Eu tenho algumas manchinhas escuras, principalmente aqui, ó, ao redor da minha boca, no canto da minha cliente, tem uma leve olheira aqui e uma profundidade no canto interno. Aqui o nariz, ele fica um pouco espalhado também, ó. Tá vendo que aqui é um pouco mais largo? Então, eu tentaria corrigir isso usando corretivos, tá? Então, vamos dar início e eu vou estar demonstrando e explicando para vocês aqui o passo a passo, tá? Eu já preparei a minha pele já tá limpa, tonificada e hidratada. Gente, é essencial fazer esse processo antes de fazer a pele, tá? Agora, eu já vou vir com o corretivo de camuflagem, tá? Na cor salmão, para estar escondendo essa profundidade que eu tenho, essa olheirazinha que eu tenho aqui, tá? Eu pego e coloco só um pouco de produto, e aí eu venho com um pincel ou com a esponjinha mesmo. Minha esponjinha hoje tá seca, eu esqueci de molhar ela. Vou vir com o pincel e venho espalhando, dando batidinhas ali onde eu quero corrigir aquela profundidade ou cobrir aquela olheira, tá? Essa aqui é a cor salmão, tá? Que é a que serve para estar cobrindo esse tom de olheira para o meu tom de pele, tá? Olha, vocês conseguem enxergar que já diminuiu a profundidade que tem de um lado para o outro do olho, certo? Deixei aqui para demonstrar para vocês. Já vou aplicando do outro lado e vou aproveitar também para colocar um pouco aqui ao redor dos meus lábios, que é onde que fica escuro também, e venho espalhando esse produto. Gente, eu deposito aonde eu acho que tem mais necessidade de fazer aquela cobertura, eu dou só umas batidinhas e não fico concentrando naquele local, tá? Eu deixo o produto lá e já venho esfumando aqui para as bordas, tá? Lá eu deixo o produto bem concentrado mesmo, porque se eu ficar dando batidinhas naquele local, vai sair a cobertura que eu tentei fazer, tá? Então, eu venho só assentando aqui com a esponjinha e deixo concentrado naquele local. Já vou usar a esponjinha para vir dando batidinhas aqui ao redor dos meus lábios, espalhando esse produto e tentando camuflar essa mancha escura que eu tenho ao redor do meu rosto. Pronto. Produto espalhado. Agora eu venho com um corretivo na cor mais parecida com a minha pele, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima de onde eu passei, tá? Ó, coloquei só aqui e vou colocar aqui também. Aí, eu volto com a esponjinha de novo e venho dando batidinhas. Leves batidinhas, tá? E venho espalhando só na bordinha aqui, tá? Já não dou mais batida lá naquele local, porque senão eu vou estar retirando o produto. Pronto, espalhei aqui. Espalhei aqui. Manchas escondida. Aí agora eu já venho com a minha base. Gente, vai ficar mais claro aqui porque eu tô com muita iluminação em cima do meu rosto, tá? Mas vou estar pegando a base
Para mim fazer uma pele resistente, eu vou estar usando uma blindagem, tá? Essa blindagem, ela contém mica. Ela tem uns brilhinhos e é a melhor blindagem que eu já usei na minha vida, assim, de todas que eu já experimentei, essa é a melhor. Esse brilhozinho faz com que fixe ainda mais a base no rosto. Eu já expliquei para vocês que tem duas formas de usar. Uma é aplicando direto e outra é aplicando na base. Eu gosto de usar diretamente na base, então eu já venho aqui na minha plaquetinha, pego a quantidade de base, coloco na plaquetinha, só mais um pouquinho, e já vou vir dando umas 3 pingadas de blindagem, tá? 1, 2, 3. Não precisa muito produto, gente. Não precisa usar muita base, tá? Não precisa usar muita blindagem, porque pode ter um efeito ali reverso, tá? Você vai achar que tá colocando muita blindagem para ficar mais seguro e acaba dando um efeito reverso, tá? Não precisa muito, um pouco já faz muito, tá? Quanto menos produto, mais resistência, tá? Aí eu espalhei aqui na minha plaquetinha. Eu gosto de espalhar assim, ó, bem, principalmente quando eu vou pegar com o pincel, porque se eu deixo concentrado só naquele local, quando eu colocar o pincel vai vir muito produto. E assim ele espalhado, eu vou pegando de pouquinho. E aí eu pego o produto e já venho dando batidinhas no meu rosto, assentando essa base no meu rosto. Eu gosto sempre de começar aqui pelo queixo, porque se não for o tom ideal, é claro que eu já sei que esse é o tom ideal, porque já é a base que eu uso, mas quando eu vou fazer em atendimento, mesmo que eu tenha feito o teste da base no colo da cliente, eu sempre começo aplicando pelo queixo e vou subindo a base, tá? Não gosto de levar muito produto para a testa, porque ainda mais quando não tem imperfeição, tá? Eu levo bem pouco produto para a testa. No nariz também não gosto de levar muito produto pro nariz. E aí eu vou aplicando aqui. Cada um tem sua forma de aplicar. Pincel tem suas formas. Esse aqui, com esse pincel, eu gosto de vir dando batidinhas, tá? Esse é o pincel Kabuki. Eu gosto de vir dando batidinhas aqui com ele, espalhando toda a base pelo rosto. E com o excesso que tem no pincel, eu venho trazendo para minha testa só aquela sujeirinha que ficou no pincel, tá? Aplico em todas as áreas do rosto, tá? Não deixo faltar em nenhum local. Aí eu venho com a esponjinha e dou umas batidinhas para me ter certeza que o produto está bem espalhado no rosto, que não ficou base em algum local acumulado, tá? Aí eu venho só dando batidinhas só para conferir mesmo se está tudo certo e assentando essa base, tá? Tirando o excesso que pode ter ficado ali. Pronto. Base aplicada, eu venho com um corretivo para fazer o contorno. Olha, gente, usei bem pouquinho, ainda sobrou bastante. Não uso muito produto, tá? Eu venho com um pincelzinho, um pincel chanfrado para fazer esse contorno. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Ele é chanfrado, tá? Ele é pequeno. O que eu faço? Eu coloco na plaquetinha ou eu costumo muito usar o dorso da minha mão, gente, tá? Eu coloco aqui no dorso da minha mão, pego o produto e venho fazendo o contorno do rosto, tá? Assim não corre o risco de eu estar manchando a pele e nem colocando muito produto. Olha, fica bem sutil mesmo, não marca nada, fica bem delicado mesmo o contorno, tá? E aí eu vejo as áreas que há necessidade de eu estar fazendo o contorno. Quando a gente passa a base no rosto, o nosso rosto fica limpo, sem sombra nenhuma, fica em uma tela em branco. Então a gente tem que vir devolvendo sombra para o nosso rosto, tá bom? Aí eu venho aplicando aqui nas áreas que eu acho que é necessário.
Vou aplicar aqui na minha testa porque eu acho que ela é um pouco maior do que o segundo e terceiro terço. A testa é o primeiro terço, aqui é o segundo terço e o terceiro terço. Então eu acho que a minha testa é um pouco maior e eu venho tentando dar essa ilusão que ela é menor, fazendo um jogo de luz e sombra, tá? Não vou corrigir meu nariz agora, só no finalzinho eu gosto de corrigir em pó. Aplico um pouco aqui e venho entre aqui a parte de cima e o meu pescoço, tá? Entre o queixo e o rosto, venho só com o excesso do pincelzinho mesmo, dando uma sombra aqui embaixo do meu queixo. Agora eu venho com um blush em creme, tá? Pego bem pouco produto, não há necessidade de muito. E venho aqui no meu ossinho estigmático aplicando o blush. Olha, gente, ficou uma coisa bem sutil mesmo, não há necessidade de muito produto, tá? Prontinho. Produtos em líquidos e creme aplicado, a gente precisa vir selando essa pele com os produtos em pó. Aqui eu vou estar usando essa paletinha aqui, que ela tem um blush e um contorno. Vou estar usando o mesmo pincel mesmo. Eu vou estar pegando lá o contorno em pó, tá? E vou aplicar aonde eu apliquei o contorno em creme. Venho selando aquele local. Aonde estava em creme, eu venho com o pozinho selando aquele local, tá? Selei aqui. Pronto. Agora eu venho com o blush também no mesmo local, selando o blush. Perfeito. Agora é hora de eu selar a pele toda. Vou vir com o meu pozinho aqui, o pó solto, tá? Pó translúcido. Como eu já expliquei para vocês, eu gosto de usar pouca quantidade. Vou vir, como já tem um tempinho que eu passei o corretivo aqui e meus olhos, ele fica essa linhazinha, vocês podem ver que acumula, né? Gente, vocês têm que vir tirando essa marcação, tá? Porque senão depois fica muito feio, fica mais marcado, fica um rosto envelhecido, tá? Como se tivesse muitas rugas ali. E aí você tem que tirar essa marcação e aí você já vem com o pó, pouco produto e vem selando essa pele, tá? Eu começo, quando eu tiro a marcação, eu já gosto de vir selando aquele local ali para não ter o risco de marcar de novo, tá? E aí eu venho selando logo, eu gosto de selar logo aqui e no meu bigode chinês, que é onde marca bastante também. E agora eu venho selando todo o resto do rosto, tá? Inclusive, quando já está no finzinho da esponja, de produto na esponja, eu venho passando por cima de onde eu já selei com o blush e o contorno em pó, tá? Selo tudo. Eu tenho que me certificar que meu rosto tá bem sequinho, tá, gente? Que não tem nenhuma parte molhada, tá? Fiz isso, eu vou vir com um pincel fofão e vou vir tirando o excesso de pó que tenha ficado ali. Prontinho, gente. Pele perfeita. Se eu quiser, eu venho com um pouquinho mais de blush. Se eu quiser retocar um pouco mais o blush, eu posso retocar. Aí eu já venho com o Fix em Spray. Pego uma distância, dou uma selada e a pele tá perfeita já, gente, tá? Vou fazer o teste para vocês aqui, para vocês verem como essa pele não transfere, tá? Vou fazer aqui com da água, teste da água. Olha, gente, não mancha, tá? E ela fica impermeável, tá? Ela não vai transferir. Vou pegar aqui o lencinho, vou enxugar aqui para vocês verem. Papel limpinho, pele intransferível.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.